Gostaria de, como sempre, os irmãos já sabem, embora vocês tenham ficado um certo tempo em pé, eu garanto que não passará de 30 segundos, por favor, em demonstração de reverência à palavra de Deus. Gostaria que você abrisse aí em Romanos 6:23, somente um versículo, é um versículo que é pequeno em seu conteúdo de palavras, mas tem, enquanto você abre, tem uma profundidade e uma abrangência de conteúdo inexplicável ou imensurável. Por favor, Romanos 6:23, quem achou, acompanhe. Quem não achou, por favor, somente escute. Diz o texto bíblico: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pode sentar, igreja. Nós começamos a ver alguns termos nesse texto, e o primeiro termo que está nesse texto bíblico chama-se salário. Geralmente salário é coisa boa, mas no texto aqui não é coisa boa. O salário aqui, embora tenha um sentido de pagamento, de resultado, aqui diz que o resultado da prática do pecado é a morte. Depois nós vemos um outro termo chamado dom. Dom tem pelo menos 4 sentidos. O primeiro sentido de dom é aquilo que nós dizemos é uma habilidade natural, é um talento, um dote, uma aptidão, uma capacitação. Muitas pessoas têm dom para desenhar, outros para poesia, outros para cantar, outros para compor. Tem pessoas que têm o dom para fazer piruetas, malabarismos com um objeto redondo, que é a bola de futebol, e ele faz tantas coisas. Aquele que tem dom, se entregar aquele mesmo objeto, uma bola de futebol, para aquele que não tem dom, você vê que é o mesmo objeto, mas ele não faz absolutamente nada, porque um tem um dom, aquela habilidade natural, o outro não tem dom. Então, o primeiro sentido de dom, em termos naturais, é essa capacitação natural. Segundo sentido, dom é um título honorífico dado aos monarcas, aristocratas e nobres. Por exemplo, Dom Pedro I, imperador do Brasil, em 1822. Quando éramos crianças, assistimos o filme do Zorro, e o personagem que fazia o personagem de Zorro, né, pastor Gilberto, chamava Dom Diego de la Vega. Então, dom, um título dado à nobreza, aos monarcas, aos aristocratas. Terceiro sentido, dom na área religiosa é um título também dado a certas autoridades eclesiásticas do alto clero romano. Por exemplo, Dom Helder Câmara, um bispo, arcebispo católico. Nesse caso, dom é a abreviatura da palavra latina Dominus, quer dizer Senhor. E o quarto sentido, que é esse que nos interessa, que é esse que o texto bíblico está chamando a atenção, quando ele diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Dom aqui tem um sentido de presente, tem um sentido de dádiva. O que o texto está declarando é que a vida eterna é um presente oferecido por Deus ao homem. A vida eterna é uma dádiva de Deus para o homem. E nessa tradução interessante que o texto lido faz 2 declarações opostas, ou apresenta 2 verdades antagônicas. Primeira declaração: o salário do pecado é a morte. No mundo, na prática do pecado, o homem, por estar praticando o pecado, ele recebe um pagamento, ele recebe um salário pelo pecado, e este salário é a morte. Na declaração, o dom gratuito de Deus é a vida eterna, ao se voltar para Deus, o homem recebe de Deus não um salário, não um pagamento, mas recebe um presente, e este presente é a vida eterna na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Volta-se para Deus, recebe um presente. A primeira parte do versículo, perceba que fala de morte. E morte aqui não é primeiramente ou primariamente
referindo-se à morte física, mas se refere à morte espiritual. Ou seja, todas as pessoas que estão longe de Deus, todas as pessoas que não têm a Jesus Cristo como seu Salvador, elas estão fisicamente vivas, mas estão espiritualmente mortas. Por isso o texto destaca a morte espiritual e não a morte física. E a morte espiritual, se fôssemos definir, ela é definida como sendo a separação do homem de Deus. Veja a confirmação, Gênesis 2, versículos 16 e 17 diz: Deus disse, deu uma ordem ao homem no jardim do Éden, dizendo: olha, de todas as árvores do jardim poderás comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Quando Deus disse, no dia que comeres da árvore da vida, certamente morrerás, Deus estava falando da morte espiritual, repito, não da morte física, porque se Deus estivesse falando da morte física, Adão e Eva teriam morrido imediatamente após comerem da árvore proibida, e isso não aconteceu. O que aconteceu foi, imediatamente, a morte espiritual. Claro que depois, como consequência, veio a morte física. E esse texto também ele é muito abrangente. Ele trata no sentido generalizado daqueles que estão mortos espiritualmente por causa do pecado originário de Adão lá no Éden, tornando o homem ou colocando o homem na condição de pecador. Romanos 5,12, apóstolo Paulo escreveu: por um só homem entrou o pecado no mundo, e através do pecado a morte. Portanto, todos morreram porque todos pecaram. E aí alguém poderia dizer: olha, se esta morte é causada pelo pecado lá de Adão e que foi traspassado ao fogo que eu herdei, se alguém questionasse, claro que ninguém vai questionar e dizer para Deus: olha, eu não aceito essa condição, eu não aceito estar morto por culpa de Adão. Aí o texto vai mais além, vai mais profundamente e diz: muito bem, já que você acha que está justificado por não ter adquirido, por não ter transgredido, assim como Adão transgrediu, o texto agora vai tratar daqueles que estão espiritualmente mortos, já num sentido específico, dizendo o seguinte: aqueles que estão no mundo, distante de Deus, na prática do pecado, estão mortos porque estão na prática do pecado. E o pecado, diz aqui, produz a morte. Efésios capítulo 2, versículo 1, o apóstolo Paulo estava escrevendo para os crentes da igreja de Éfeso. Os crentes da igreja de Éfeso dos dias de Paulo, naquele momento, estavam vivos fisicamente, e antes também, claro, estavam vivos fisicamente, mas provando sobre a morte espiritual. Paulo disse: Jesus vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Portanto, se o homem não está aceitando, está morto espiritualmente por causa da culpa de Adão, ele agora está morto por causa da sua vida contínua de pecado lá no mundo, distante de Deus e sem o Salvador, Jesus Cristo. O homem não tem o direito de viver como quer viver, o homem não tem o direito de viver como lhe agrada, mas ele pode viver. Ele não tem o direito, mas ele pode. A gente vê isto, a realidade mostra no mundo. Só tem um detalhe: o homem é responsável por seus atos diante de Deus. E Gálatas 6, 7, 8 está escrito assim: Deus não se deixa escarnecer, aquilo que o homem plantar, ele colherá. Aquele que semeia na carne colherá a corrupção, aquele que semeia no Espírito colherá a vida eterna. O que o texto está declarando, enfatizando é: se o homem priorizar e investir somente nas coisas terrenas, materiais e seculares, ele colherá fatalmente a morte, a corrupção e a perdição. Se por outro lado o homem priorizar e investir nas coisas celestiais, ele colherá a vida eterna.
O próprio Jesus, confirmando isso, disse: não ajunteis para vós tesouro na terra, mas ajunteis para vós tesouros no céu. O homem decidiu desobedecer a Deus e viver uma vida independente. Ao fazer isso, o homem se distanciou de Deus, o seu relacionamento com Deus foi interrompido, foi desfeito, foi destruído. Ao traçar o seu próprio caminho e modo de vida, o homem rejeitou o caminho da vida traçado por Deus. O homem, na rebeldia, ele disse para Deus, se não com palavras, mas com um comportamento, ele disse: Deus, eu não preciso de ti. Ao rejeitar a salvação, ao rejeitar o Filho de Deus, ao rejeitar as ordens de Deus, ao transgredir, o homem disse não para Deus. E a partir de Adão, o homem se corrompeu, se rebelou contra Deus, transgrediu leis divinas, quebrou preceitos estabelecidos por Deus, desobedeceu a ordens expressas de Deus, pisou aos pés a palavra de Deus, e isso tem um preço: a morte ou a separação de Deus. E nós vemos, como o texto fala de pecado, o pecado é desastroso, trágico, perigoso, letal, mortal, prejudicial, maligno e perverso. Nós não vamos discorrer sobre as consequências do pecado em todos os sentidos ou em todas as áreas, mas nós gostaríamos de destacar 3 consequências do pecado em 3 ou 4 só características, particularidades do pecado, as consequências para o mundo. Veja, por causa do pecado o mundo passou a ser assolado por males grandiosos, desastrosos, destrutivos, como a corrupção e a degradação moral, a imoralidade, a promiscuidade, o ódio, a inveja, a intriga, o homicídio, a violência, a selvageria entre as pessoas, pessoas que matam o outro por causa de um tênis, por causa de R$10. A consequência não é questão social, o resultado é causa do pecado na vida do homem. É claro que as pessoas querem dar explicações, pastor Gilberto, para a maldade humana, mas só há uma resposta bíblica: o pecado causou todo o desastre no mundo. O caos, a desordem, a anarquia no mundo é causado pelo pecado. A causa de todo o sofrimento pelos quais o homem passa é o pecado. O pecado é responsável, me permita uma palavra pesada, mas é uma palavra utilizável. O pecado é responsável por todas as desgraças que há no mundo. Quais as consequências do pecado para o homem, no sentido individual? Vamos chamar a atenção apenas para 3. Primeiro, os males que angustiam o homem, levando ao desespero, a frustração, a solidão, a tristeza, a angústia, são causados pelo pecado. O pecado afastou o homem de Deus e ainda o dominou e o escravizou com vícios e tantas coisas, como cigarro, drogas, bebida. O irmão da minha mãe, um homem muito valente, muito corajoso, ele era vaqueiro e ele botava o seu chapéu de couro, vestia o seu gibão, o seu roupão de couro, montava no cavalo e ele enfrentava na caatinga, ele enfrentava um touro bravo e não tinha medo. E um dia ele disse assim: Genildo, eu enfrento um touro bravo, mas eu sou dominado por isso aqui, e mostrava um cigarro entre seus dedos, porque o pecado veio para destruir a vida do homem, tirando dele a liberdade, escravizando. E Deus não havia planejado isso para o homem. Deus não planejou o homem para sofrer. O homem sofre porque está distante de Deus e porque está debaixo do jugo do pecado. Mais uma: o pecado é como um câncer que corrói e leva o homem à morte. Terceiro tópico: quais as consequências desastrosas do pecado na vida do crente? Quando o crente dá vazão ao pecado. Apenas 3 também. O pecado tem um poder nefasto de destruir a comunhão do crente com Deus. Se você olhar no dicionário, a palavra nefasto significa
Veja, no dicionário da língua portuguesa, nefasto significa aquilo que causa desgraça, aquilo que é trágico. Está no nosso dicionário. O pecado, então, tem o poder nefasto de destruir a comunhão do crente com Deus, e gostaríamos de chamar a atenção num texto bíblico que é muito profundo, Romanos capítulo 8. O apóstolo Paulo, ao escrever esse capítulo, apenas vamos ler só 3 versículos. Paulo diz o seguinte, versículo 35, quem nos separará do amor de Cristo? E aí Paulo apresenta aqui, ou elenca, ou lista, um monte de coisas que são difíceis do homem enfrentar, difíceis do homem suportar, difíceis do homem enfrentar e sair com vida. E Paulo diz, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada aqui quer dizer morte. Paulo, depois de dizer todas essas circunstâncias dificílimas, nós poderíamos dizer, realmente nada pode separar o crente da presença de Deus, mas o pecado tem este poder. Outra consequência, o pecado tem o poder de destrutivo, de interromper, de desfazer o relacionamento do crente com Deus. Isaías 59, 1-2, embora o profeta Isaías estivesse sendo usado por Deus para falar à nação de Israel há muitos anos atrás, há 2.600, 700 anos atrás, essa palavra pode ser traspassada ou trazida para nós hoje como igreja do Senhor. E o profeta Isaías disse, 51, 2, os ouvidos do Senhor não estão surdos para não ouvir, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados fizeram Deus esconder o seu rosto de vós para não vos ouvir. O pecado tem o poder destrutivo de destruir a comunhão do crente com Deus. O pecado é trágico e na vida do crente ele impede que o crente chegue até a presença de Deus. E aí nós perguntaríamos, para imaginar uma tragédia maior do que essa? Quantas vezes nós afirmamos, e o apóstolo Paulo diz, nada pode nos separar. No versículo 37 e 38, ou 38 e 39 de Romanos, ainda o apóstolo Paulo, seguindo, ele apresenta situações ainda um pouco mais profundas, e ele nos diz o seguinte, veja, Romanos 8, ainda no texto 38 e 39, ele nos diz, 38, porque estou certo de que nem a morte, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Paulo apresenta aqui anjos, apresenta principados, potestades, tronos e dominações, que são classes de anjos caídos, são seres perigosos, seres poderosos, seres que, se Deus não nos guardasse, eles nos esmigalhariam, nos destruiriam. E Paulo diz, nenhum ser nos pode tirar da presença de Deus, mas o pecado tem este poder nefasto, e a gente vê a realidade em nossa vida. Quando nós damos lugar ao pecado, o pecado consegue interromper a nossa comunhão com Deus, e se continuarmos, nos tira da presença de Deus. O cantor Jair Pires, que os jovens não conhecem, pois é um cantor de alguns anos, até faleceu. Ele, em um dos seus hinos, eu não sei cantar, portanto não vou cantar, mas vou ler ele, numa das estrofes, ele cantando, ele diz o seguinte, sobre o pecado não dói, não dói, é preciso cuidado com esse tal de pecado, pois o pecado não dói. Se o pecado doesse, muitos não pecariam, temeriam a Deus, assim seria melhor. Mas, veja, mas ele vem de mansinho, sempre dando um jeitinho, deixa a gente no pó. O pecado é uma lepra que o mundo contaminou, todo cuidado é pouco, não seja um infrator.
O pecado então é perigosíssimo. E aí o texto, na sequência, fala de morte. E perceba que esse é um assunto que as pessoas não gostam de falar. Muitas vezes você tem um grupo conversando, e se alguém falar sobre morte, alguém já diz: olha, eu vou sair porque eu não gosto de falar de morte. Ou outras pessoas ainda com seus misticismos dizem: isola esse assunto aí e tal, e bate na madeira e tal, tal. É um assunto que causa espanto, causa terror, causa aversão nas pessoas. Não para o crente em Jesus, pois para o crente em Jesus a morte é apenas um passaporte para sempre ele está na presença de Deus. O crente não tem medo da morte, pois a morte o leva imediatamente para a presença de Deus. Mas as pessoas não gostam desse assunto. O inevitável confronto com a morte aterroriza, preocupa e angustia o homem, com razão. Desde que o homem foi criado, o medo da morte sempre o tem acompanhado. As indústrias de cosméticos têm faturado milhões com a propaganda de seus produtos que, com suas fórmulas químicas, supostamente prometem retardar o envelhecimento. E aqui nós não estamos criticando as pessoas que utilizam produto de espécie alguma para passar no rosto, não se trata disso. Nós estamos tratando de algo mais sério, mais profundo e de natureza espiritual. E a gente pergunta: por que tanta preocupação em esconder o envelhecimento? Por que tanta preocupação em esconder a velhice? É por causa da preocupação com a estética? É por causa da preocupação com a aparência? Não é. É que o homem associou o envelhecimento à morte. E aí é como ele dissesse: olha, utilizando meios artificiais, que são os produtos que supostamente retardam o envelhecimento. O quanto eu puder adiar o meu encontro com a morte, eu vou adiar, porque a morte causa, como dissemos, terror e aversão às pessoas. Em todos os tempos, o homem tem tentado vencer a morte, mas há uma palavra bíblica que diz em Hebreus 9, 27, aos homens está ordenado morrerem uma vez. Da morte ninguém foge, da morte ninguém se esconde, da morte todo homem vai enfrentá-la um dia. E aí ele tem que ter a garantia da sua salvação na pessoa de Jesus Cristo. E a morte não respeita idade. Ela não quer saber se é criança, se é adolescente, se é jovem, se é adulto, se é um ancião ou uma pessoa muito idosa. A morte não respeita prestígio e posição social. Ela leva o milionário que mora numa mansão de milhões, mas ela leva também o pobre que mora numa choupana. A morte não respeita a condição financeira. Ela leva o bilionário, mas leva também aquele que está debaixo da ponte. A morte não respeita cor ou raça. A morte não respeita beleza física. Pode ser o sujeito mais cheinho, pode ser um galã. Se for para levar, a morte não respeita e ela leva. Ela não respeita nenhuma aparência. A morte é implacável, ela não pede licença, ela não pergunta se é bem-vinda, também ela não pergunta: por favor, você está pronto? A morte é implacável. Sobre esse tema, Ayrton Senna, que é um herói nacional, creio que todo brasileiro que assistiu o seu esporte, que era a corrida de Fórmula 1, tem admiração por ele, pelo que ele fez pelo Brasil. E ele, sobre a morte, ele disse assim: a morte pode ser hoje ou daqui a 50 anos, uma coisa certa, ela vai chegar. Alguém disse ainda sobre esse tema morte que o mundo é um grande hospital, em que todos os pacientes estão desenganados. E é verdade. Olhando o mundo para as pessoas que não têm Jesus como seu Salvador, por causa do pecado, o homem do mundo está desenganado e seu destino final é a morte. E se a morte física é hoje para o homem a maior preocupação, angustia o homem, essa não deveria ser aquilo que deveria aterrorizar o homem, ou seja, a morte física. A mais terrível e que deveria preocupar e angustiar o homem é a morte espiritual,
que, como dissemos, é a separação do homem da presença de Deus. E essa separação pode ser temporária ou pode ser definitiva e eterna. Quando essa separação ela é temporária? Quando o homem em vida tem um encontro com Jesus, o autor da vida. Quantos aqui de nós estávamos mortos, como dissemos, nos nossos delitos e pecados, mas um dia encontramos com o Senhor da vida, com o autor da vida, com o Senhor da salvação, e agora temos vida eterna. O homem, essa separação pode ser definitiva e eterna se o homem morrer sem ter tido um encontro com Jesus. E o pecado criou um abismo intransponível entre o homem e Deus. E Jesus é essa ponte que desfez esse abismo, dando ao homem a oportunidade dele voltar-se para a presença do Senhor. Interessante que lá no Éden, quando o homem transgrediu, ele causou uma tragédia para si próprio. Nós vemos na Bíblia Sagrada toda a história da destruição, da corrupção moral do homem, e o que precisou para resgatar o homem, o que Deus fez. E interessante é que Deus poderia ter dado sequência a essa tragédia. Deus poderia ter completado essa tragédia, não oferecendo ao homem um escape. Poderia, bastaria que Deus não tivesse provido ao homem uma salvação. E nesse caso, o homem passaria eternamente a viver perdido no pecado, geração após geração. Dá para imaginar um mundo sem a salvação do Senhor? As pessoas nasceriam, viveriam no pecado eternamente perdido, geração passariam, gerações viriam, século após século, e o homem estaria vivo, fisicamente vivo, espiritualmente morto, sem esperança. Mas Deus reverteu a tragédia em vida ao enviar Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, para salvar o homem transgressor. O homem merecia o castigo e a morte. Deus ofereceu a ele perdão e vida. Ao pecar, Deus poderia ter destruído o homem, fulminado, exterminado, poderia. E alguém não poderia dizer que Deus estava sendo injusto, porque foi o homem que procurou transgredir as ordens de Deus. Mas em vez disso, Deus deu a ele um presente que foi a salvação. E alguém poderia questionar: então, porventura, Deus, em vez de exterminar o homem, deu a ele um presente que foi a salvação? Deus estaria de algum modo aprovando a conduta transgressora do homem? Não. O que Deus fez foi mostrar ao homem o seu grande amor pelo homem que havia perdido e pecado contra Deus. O que Deus quis dizer com essa ação da salvação, com o plano de salvação, foi: homem, o seu maior pecado não é capaz de anular o meu amor por você. Qualquer tamanho de transgressão que as pessoas, nós dissemos, esse aí não tem jeito, Deus diz: meu filho, tem jeito, com Jesus tem jeito. Não há jeito sem Jesus, com Jesus há jeito para tudo, inclusive a morte. As pessoas costumam dizer: morreu, acabou. Para o perdido, para o crente, morreu, começou uma eternidade na presença de Deus. E eu não conheço todos que estão aqui, e gostaria de fazer um convite. Nós nunca deixamos de fazer um convite. De repente tem alguém aqui que ouviu essa mensagem e reconhece que está espiritualmente morto, sem Jesus o Salvador. E Deus poderia ter criado ou feito um projeto como um paliativo, uma solução temporária para o pecado, poderia. Mas Deus, para o pecado, Ele apresentou uma solução definitiva, que é a vida eterna através de Jesus Cristo. Por causa da transgressão, nós vimos o texto bíblico que o pecado passou a todos os homens, portanto todos morreram. E tem um ditado no mundo que diz assim: enquanto a vida há esperança. E é verdade.
Enquanto em vida, o homem tem a oportunidade de dizer não à morte e de dizer não à vida, e esta vida é ou está em Jesus. Então, se tem alguém aqui que após ouvir essa mensagem ainda não é um salvo em Jesus, você tem a oportunidade grandiosa de fazer a sua decisão hoje, deixando de ser morto e passando a ser vivo na presença de Deus. Se tem alguém aqui que ouviu essa mensagem e quer fazer sua decisão, esta é a sua oportunidade. Só mais um comentário. No mundo o homem encontra a morte. Em Jesus o homem encontra a vida. E a gente fica assim, sem entender muitas vezes, embora acabemos entendendo, porque quando estamos no mundo, muitas vezes dissemos não para o Evangelho, mas esta é o maior convite que o homem pode ouvir na face da terra. Um convite para a salvação, para ganhar de Deus um presente, a vida eterna, e para sempre estar com Jesus lá no céu. Então, finalizando, tem alguém aqui que quer fazer sua decisão? Tem alguém aqui que está afastado e quer voltar para a presença de Deus e novamente fazer essa renovação de aliança com Deus, de comunhão com Deus? Se não tem, nós agradecemos a Deus. Me chama, todo dia as respostas vêm. Me chama, todo dia vem as tentações. Me chama. Glória a Deus, Cristo. Coloque de pé nessa hora em nome de Jesus, amém? Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Feche seus olhos por um instante. Davi, coloca aí Gálatas capítulo 5. Antes de você fechar os seus olhos, o pastor Genildo, ele falou algo que eu gosto demais. Muitas vezes nós pensamos, irmãos, que o Evangelho veio para nos aprisionar, para nos colocar regras, mas na verdade é o contrário. O Senhor, ele fala lá em Gálatas no capítulo 5, que para a liberdade Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firme, e não vos dobreis novamente a um jogo de escravidão. O Senhor, ele veio para que nós tenhamos vida e uma vida em abundância. E quando você se permite, irmão, se entregar ao pecado, você se aprisiona, você não consegue se libertar. Por que muitas vezes quando nós entramos nos vícios, meu amor, muitas vezes é tão difícil de sair? Seja ele qual for, é porque nós estamos aprisionados. E é isso que Jesus está falando nessa noite. Olha, eu vim para que você tenha liberdade. Não retornei novamente a essa vida de escravidão. Não se entrega novamente, meu irmão, ao pecado, à ignorância. Se entregue na presença do Senhor. Eu queria que você fechasse os seus olhos nessa hora e falasse com Deus. A palavra de Deus diz que todos nós somos pecadores, que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, e a verdade de Cristo não está nele. E por meio dessa palavra, queridos, todos nós que estamos aqui somos pecadores. Mas a palavra de Deus também diz que se eu e você dobrarmos os nossos joelhos, reconhecermos os nossos pecados, o sangue de Jesus é poderoso para nos purificar e nos limpar de todo pecado. Eu queria que nesse instante você fechasse seus olhos e falasse com o Senhor. Não é o pastor, não sou eu que vou te libertar, meu irmão, é o Senhor Jesus. Se você conseguir tocar nas vestes de Jesus, se você conseguir tocar na presença do Senhor, Ele vai te tornar a liberdade, Ele vai te perdoar, Ele vai sarar as feridas que tem na tua alma, que tem no teu espírito, meu irmão, que tem no seu físico, que seja necessidade pelo pecado, meu amado. Se você nessa hora dizer, Senhor, eu quero viver essa liberdade, Jesus, eu quero viver nessa liberdade, Pai. Eu creio na tua palavra, Senhor. Eu creio que o Senhor me chamou para ser livre, para ser
livre das drogas, para ser livre das bebidas, para ser livre de todo tipo de vício, de todo tipo de impureza, Senhor, seja ela natural, seja ela física, seja ela sexual, seja em qualquer área da sua vida, meu irmão. Se você nessa hora conseguir tocar nas vestes do Senhor, se você nessa hora conseguir orar em sinceridade, a palavra do Senhor diz que o sangue de Jesus, Ele vai te limpar, Ele vai te purificar. Meu Deus, nessa hora, Senhor, nós colocamos as nossas vidas diante de Ti, Pai. Colocamos as nossas fraquezas diante de Ti, Senhor. Nessa hora, Senhor, eu faço como está lá em Tiago capítulo 5, versículo 16. Que nós devemos orar sem cessar e interceder um pelos outros. Senhor, nessa hora eu intercedo por aquele que está clamando, por aquele que está crendo na palavra que foi liberada. Senhor, que o Teu Espírito Santo, Pai, possa estar visitando a vida do meu irmão nessa hora, Senhor. Oh, Jesus, a Tua palavra disse, Pai, que certa vez o Senhor foi ao inferno para lhe libertar, Senhor, pessoas que estavam cativas. Deus, vai de encontro às nossas vidas nessa hora, Jesus. Traz a liberdade, Senhor. Traz a liberdade espiritual, meu Deus. Traz a liberdade física, Jesus. Traz a liberdade nessa hora para o Teu povo, para a Tua igreja, Pai. Ainda que o pecado, Senhor, nos alicie, Deus, que ele não consiga prevalecer contra nós. Que o pecado não consiga prevalecer contra as nossas vidas, Deus. Feche os seus olhos por um instante, igreja. Comece a orar. Comece a pedir o Espírito Santo que te fortaleça. Ora, Xandaralamas. Visita-nos, Espírito Santo de Deus. Visita-nos nessa hora, Senhor. Visita a Tua igreja nessa hora, Pai. Visita aquele que está cansado, Senhor. Aquele que tem sido alcançado pelo pecado